Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, novo tutorial na área. Hoje nós vamos aprender a tecer este poncho de crochê. Ele é uma modelagem fácil, rápida e econômica. Eu utilizei somente 4 novelos. Para quem é iniciante, pode tentar acompanhar a videoaula. Tentei deixar da forma mais fácil e didática possível. Inclusive, iniciei a videoaula com outro fio, com o fio flash, que é um fio acrílico, para vocês conseguirem se atentar melhor aos detalhes, já que esse fio que eu estou utilizando aqui, que é o Fox, ele tem esse efeito peludinho, então eu sei que tem pessoas que às vezes não conseguem se atentar muito aos detalhes, então eu iniciei a videoaula com outro fio, e aí finalizo com esse daqui. A videoaula ficou bem interessante, porque eu tinha somente 4 novelos do fio Fox, e eu queria muito criar um poncho de crochê com ele. E aí eu fui mostrando para vocês no decorrer do vídeo como que eu fui fazendo para ir adaptando e para dar certo os 4 novelos que era o que eu tinha em casa. Caso vocês não tenham o fio Fox, vou deixar ali na lista de materiais outros fios que vocês possam substituir. E o passo a passo tá bem completinho, espero que vocês gostem da videoaula, criei com muito amor e carinho para vocês. Se surgir alguma dúvida, manda nos comentários, assim que possível eu vou respondendo. Beijo e boa videoaula a todos vocês! Vamos à lista de materiais e fios indicados para substituição. Na minha peça, estou utilizando o fio Fox da Fios Pinguim. Trazer ele bem de pertinho aqui para vocês verem, quem não conhece ainda esse fio. Ele tem esse efeito meio peludinho, ele é um fio bem fofinho, deixa um acabamento bem leve, ao mesmo tempo quente na peça. Aqui nós temos nossa composição 72% acrílico, 28% poliamida, o tex é de 500. Cada novelo tem 200 metros, essa cor é 4736. Eu adquiri os meus pelo site do Bazar Horizonte, então caso vocês queiram comprar pelo site, eu sei que lá tem disponível o fio Fox, tem outras cores também. A minha peça equivale a um tamanho P a M, foram 4 novelos no total. Para um tamanho G a GG eu indicaria de 5 a 6 novelos, vai depender aí o comprimento que vocês querem do poncho, tá? Eu não queria uma peça muito extensa, muito comprida, então 4 novelos foram o suficiente para o meu tamanho. Depois eu vou passar ali para vocês as medidas finais da peça finalizada. E aí, aqui com o fio Fox, eu vou utilizar uma agulha de crochê de 8 milímetros. É uma agulha, acho que uns 3 números maior do que o indicado, mas aí eu fui testando, queria que o ponto ficasse bem solto, bem leve, e a agulha de 8 milímetros foi o suficiente para mim. Nós vamos precisar também de marcadores, tesoura e fita métrica. E aí, caso vocês não tenham o fio Fox, um fio bem próximo que vocês podem substituir para ficar com um acabamento parecido da minha peça é o fio Imperial da Círculo Produtos. Cada novelo tem 180 metros, o tex é um pouquinho mais espesso, 555, ele 100 gramas. Na composição temos 53% acrílico, 38% poliamida, 9% poliéster. Essa cor aqui é 648. O fio Imperial também tem várias outras cores. Caso vocês não tenham esses dois tipos de fio, querem aproveitar, geralmente nós temos muito fio acrílico em casa. Eu vou inclusive estar ensinando a peça para vocês com o fio Flash da Fios Pinguim. Esse aqui ele é 100% acrílico, o tex é de 500 e ele tem 200 metros. Essa cor é 805. E aí vocês podem se basear na quantidade de novelos que eu passei, do tamanho P ou GG, do Fox, ou estarem utilizando aqui com o fio Flash também. Dando início ao nosso tutorial, então aqui na minha peça eu trabalhei com o fio Fox, mas para ensinar para vocês o início do passo a passo, eu vou começar com o fio Flash, que é um fio 100% acrílico. Creio que ele fique um pouco mais fácil de vocês se atentarem aos detalhes, já que o fio Fox tem esses espelhinhos aqui, e aí quem é iniciante às vezes pode não ver tão visível, né, a questão dos detalhes. Então, aqui para todos os tamanhos, independente do fio que vocês forem trabalhar, nós vamos iniciar da mesma forma. A peça ela é no formato top-down, inicia-se de cima para baixo. E para todos os tamanhos do P ao GG, nós vamos começar com 60 correntinhas. Então, aqui eu estou com uma agulha de crochê de 6 milímetros, é uma agulha um pouco maior do que eu costumo utilizar em fios acrílicos, com o tex de 500, porque eu quero que o ponto fique bem solto, tá? Principalmente esse cordão de correntinhas iniciais. Então, se o teu ponto for apertado, a tensão do ponto for mais apertado, eu indico que você comece essas 60 correntinhas com uma agulha até maior do que a que eu estou utilizando aqui, que é para que essa correntinha ela fique bem solta, meio elástica, e que ela consiga passar pela cabeça, tá?
Então, aqui 60 correntinhas iniciais. Então, aqui eu trabalhei as minhas 60 correntinhas, deixei elas bem soltas, tá? Ó, veja que tá bem elástico aqui meu cordão de correntinhas iniciais. E aí, finalizando as 60 correntinhas, vamos deixar todas as correntinhas viradas aqui, ó, pro lado certo, que tem o lado avesso e o lado certo. Nós vamos trabalhar, então, do lado certo. Vou vir lá na primeira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Aí, é interessante que vocês meçam essas 60 correntinhas se tá passando pela cabeça de vocês, tá? O formato da peça é mais fechado mesmo aqui na passagem do pescoço, tá? Então, aqui pra mim, as 60 correntinhas com a agulha número 6 deu certo. E eu vou iniciar a primeira carreira. Para iniciar a primeira carreira, já aqui, ó, dentro desse mesmo espacinho, eu vou trabalhar um leque. Então, aqui eu inicio com 2 a 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto. Aí, dentro do mesmo espaço, vou fazer mais um ponto alto, correntinha de separação, e dentro que é do mesmo espaço, vou trabalhar 2 pontos altos. Então, aqui, ó, formou o primeiro leque. Vão ser 4 leques no total, tá? Como se fosse 2 leques para frente e 2 leques para a parte de trás. Então, aqui dentro do mesmo espaço, trabalhei 2 pontos altos, correntinha, 2 pontos altos. Vou dar a laçada, dando sequência aqui nas correntinhas. Agora, eu vou pular aqui a primeira correntinha na base e a segunda. Na próxima, vou tecer um ponto alto. E aí, eu vou tecer aqui, ó, contando com essa daqui, 10 pontos altos no total. Então, aqui foi o primeiro, agora o segundo, terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, opa, sétimo, o oitavo, o nono e o 10º ponto. Vamos contar aqui se tem 10 pontos altos no total, tá? Então, aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10 pontos. Finalizei os 10 pontos altos, vou pular 2 correntinhas na base. Na próxima correntinha, eu vou trabalhar novamente um leque, que são 2 pontos altos, uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Então, lembrando que para todos os tamanhos, esse início aqui é igual, tá? Então, aqui eu trabalhei um leque, pulei 2 correntinhas, trabalhei 10 pontos altos. Pulei 2 correntinhas, novamente o leque dentro do mesmo espaço. Agora, eu vou repetir o que nós fizemos aqui. Pula 1, 2 correntinhas, na terceira, sigo trabalhando aqui 10 pontos altos. Então, primeiro, segundo, terceiro, o quarto, quinto, o sexto, o sétimo, sétimo, o oitavo, o nono e o 10º ponto alto na sequência. Olha só. Aí, eu vou pular 2 correntinhas na base, na próxima, vou tecer aqui um leque. Então, são 2 pontos altos dentro do mesmo espaço, correntinha de separação e mais 2 pontos altos. Finalizado o leque, pulo 2 correntinhas, na terceira, sigo trabalhando 10 pontos altos na sequência. Primeira, segunda, a terceira, quarto, o quinto, 6, 7, 8, nono e o 10º. Olha só, está ficando mais ou menos assim, tá? Então, aqui nós temos aquele leque que nós iniciamos, aqui tem um leque, aqui tem outro. Agora, nós vamos trabalhar o último leque e a sequência de 10 pontos. Olha só, está ficando um quadrado, tá?
Então, eu pulo aqui novamente 2 correntinhas, na próxima, vou trabalhar no último leque da sequência, que são 2 pontos altos dentro do mesmo espaço, correntinha e mais 2 pontos altos. E aí, pra fechar, nós vamos finalizar aqui, pulando 2 correntinhas, 1, 2, e nas próximas, seguindo, tecendo 10 pontos altos. Então, aqui 2... 3, 4, Então, olha só, vamos contar se aqui tem os 10 pontos antes do leque. Então, aqui tenho 2, 4, 6, 8, 10. Opa, nós temos um a mais. Então, aqui, 2, 4, 6, 8, 10. Então, vamos desmanchar esse último aqui, pra ficar com 10. Aí, nós vamos pular as 2 correntinhas finais. Vamos vir aqui, ó, em cima do primeiro ponto alto daquele leque que nós iniciamos. E vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. E a nossa primeira carreira está finalizada. Dando início à segunda carreira, então, nós paramos bem aqui, ó, em cima daquele primeiro ponto do nosso leque, né? Ó, aqui dentro nós trabalhamos com ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir novamente com ponto baixíssimo bem no meio aqui do leque, onde tinha aquela correntinha de separação, ó. Faço novamente um ponto baixíssimo aqui. Cuidem para não deixar o ponto baixíssimo muito apertado, tá? Pode ficar meio solto para ele não ficar envergando aqui o início e o fim das carreiras. E aí, dentro aqui, ó, do leque, eu já vou iniciar com 2 a 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto. Vou trabalhar mais um ponto alto, com uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Então, aqui na segunda carreira, aonde é leque, nós vamos trabalhar dentro leque sobre leque, e aonde tem os pontos altos, nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. A única diferença é que, ao nós iniciarmos aqui, ó, onde nós temos aquele bloco dos 10 pontos, ó, que nós iniciamos na carreira anterior, eu vou vir bem em cima aqui, ó, do primeiro ponto alto. Aqui tá os 2 pontos altos onde era o leque. Eu vou deixar eles de lado. Vou vir bem em cima aqui, ó, da sequência de 10 pontos. Então, bem em cima desse primeiro ponto, nós vamos trabalhar 2 pontos altos dentro dele. Somente aqui e no final da sequência, tá? Então, sempre aqui, ó, no primeiro ponto, trabalho esses 2 pontos. Aí, eu sigo aqui, ó, trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até chegar no último ponto da sequência aqui dos 10 pontos, né, que nós trabalhamos na carreira anterior, ó. Então, eu sigo aqui, ó, trabalhando ponto alto. E aí, vejam que nós estamos bem em cima aqui, ó, do último ponto da sequência, né, ali, certo? Antes aqui, ó, do nosso leque. Então, eu vou vir bem em cima aqui, ó, do ponto, vou trabalhar 2 pontos altos dentro dele. Mostrando para vocês aqui, ó, como está ficando o trabalho aberto, tá? Nós vamos sempre contornando aqui, ó, sempre fazendo carreiras, né, circulares, certo? E aí, da segunda carreira em diante, vai ser sempre assim, ó. Onde nós vamos trabalhar aqui os pontos altos, sempre no primeiro e no último ponto, nós vamos trabalhar 2 pontos altos dentro do mesmo espaço, e no intervalinho entre eles somente um ponto alto. Aí, aqui pula, ó, pro próximo leque. Dentro do leque, nós vamos trabalhar leque sobre leque, que são 2 pontos altos, correntinha e mais 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Aí, eu pulo esses 2 pontos aqui, ó, que é do leque da carreira anterior, certo? E vou vir aqui, ó, pra próxima sequência, aquele nosso bloquinho, né, de 10 pontos. Então, bem em cima do primeiro ponto alto, eu vou trabalhar 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Aí, sigo até o último ponto aqui, ó, trabalhando somente ponto alto sobre ponto alto. Aqui nós não vamos fazer nenhum aumento, tá? Ó, só segue trabalhando ponto alto sobre ponto alto.
Aí vamos verificar aqui, ó, o último ponto alto, aqui está o leque, que são, né, 4 pontos altos separados por uma correntinha dentro do mesmo espaço. E aqui está o último ponto, ó, da sequência ali. Então, bem em cima dele aqui, trabalho 2 pontos altos. Aí, pula aqui, ó, pra dentro do leque, trabalha esse leque sobre leque. E aí, estamos chegando aqui, ó, novamente naquele bloquinho da carreira anterior, que são os 10 pontos altos, né? E aqui, ó, está aqueles 2 pontinhos que era do leque anterior, e aqui está os 10 pontos. Em cima do primeiro, trabalho 2 pontos altos, tá? Então, vem aqui, trabalha 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Então, aqui o primeiro e o segundo. E aqui eu sigo trabalhando, então, ponto alto sobre ponto alto, até chegar no último ponto aqui daquela sequência. Então, ó, sigo trabalhando aqui os meus pontos altos. Aí, sempre olhando aqui onde está o último ponto antes do leque, está bem aqui. Então, sigo trabalhando, ó, normalmente aqui ponto alto, mais uma vez ponto alto. Aqui está o último pontinho, ó, da sequência antes do leque. Então, bem em cima dele aqui, vou trabalhar 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Está ficando assim o nosso trabalho. E está ficando assim, ó, o nosso trabalho. Agora, aqui nós temos o último leque da sequência, daí vamos trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto, com aumento no início e no fim, e nós vamos fechar a carreira aqui, certo? Então, olhem só, aqui está o leque, vou pular aqui para dentro do leque, vou fazer então leque sobre leque, que são 2 pontos altos, correntinha mais 2 pontos altos. Pulo aqui onde está aquela sequência dos 10 pontos, vou vir bem em cima do primeiro, trabalho 2 pontos altos. E sigo trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até chegar novamente no último ponto. E aí, como eu tinha deixado para vocês aqui aquela opção dos marcadores no início da lista de materiais, vocês podem sempre fazer assim, ó. Quando inicia aqui nesse primeiro ponto, os 2 pontos dentro do mesmo espaço, vocês podem colocar um marcador, tipo aqui, ó, bem em cima do primeiro ponto, que aí vocês vão se lembrar que na próxima carreira é bem em cima deles que vocês têm que fazer novamente o aumento, tá? Então, olhem só, aqui nós estamos chegando no final, aqui está o leque da nossa segunda carreira, aqui o da primeira. E aí, eu estou com o último ponto bem aqui, ó, daquela sequência. Então, venho aqui em cima dele, vou trabalhar os 2 pontos altos. Opa, escapou aqui. E, ó, fechei a sequência. Aí, agora, nós temos que fechar a carreira aqui no leque. Então, eu vou vir bem em cima aqui, ó, do espacinho do primeiro ponto alto do leque, fecho com ponto baixíssimo, sem apertar. Aí, vou lá naquela correntinha, ó, do leque, novamente, fecho com ponto baixíssimo e encerrou a carreira. E aí, a partir daqui, eu já posso subir 2 correntinhas novamente, que vale o primeiro ponto, mais um ponto alto, correntinha, mais 2 pontos altos na sequência. E aqui já se iniciou, ó, a terceira carreira. Aí, na terceira carreira, novamente, vocês vão ver aqui onde que tá aquela sequência dos pontos altos entre um leque e o outro. Sempre vejo que fica aquele espacinho aqui, ó, entre um leque e o outro, em cima dos pontos altos. E em cima do primeiro ponto alto, vai fazer 2 pontos altos. Sempre somente no primeiro e no último que a gente aumenta, tá? Aí, segue trabalhando, ó, ponto alto sobre ponto alto. Vem aqui, olha onde que está aquela separação, ó, entre um leque e outro, tá bem aqui. Então, aqui tem mais um ponto e é aqui nesse que eu tenho que fazer o aumento. Aí, vem aqui, trabalho, então, 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. Aí, vem aqui dentro do leque, vou trabalhar leque sobre leque. E a partir da terceira carreira aqui, nós vamos seguir essa sequência até chegarmos à altura, né, que vocês desejam aí do comprimento da peça de vocês, tá?
Olha só, então aqui eu já iniciei a terceira carreira. E aí, nós vamos trabalhar por várias carreiras, sempre repetindo a sequência, tá? Onde é leque, vai se trabalhar dentro dele leque sobre leque. Aí, vem aqui, ó, naquela sequência dos pontos altos, na primeira e na última, faz 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. E entre o intervalo aqui, ó, entre eles, somente um ponto alto sobre ponto alto. E aí, vocês vão vendo conforme vai crescendo as carreiras, que vai se aumentando o poncho e vai dando aquele formato, né, do poncho mais aberto. E aí, retornando com vocês agora aqui, ó, como se eu tivesse continuado trabalhando ali o início com vocês, né, com o fio flash, trabalhando várias carreiras, o poncho ele vai se tornando dessa forma aqui, ó, cada vez mais aberto, né, vai ficando tipo uma capa. Aqui é como se fosse os braços, aqui é o corpo e aqui o braço novamente. Até o momento aqui, para mim, eu já utilizei 3 novelos do fio Fox e foram 27 carreiras no total. Deixa eu medir para vocês aqui em questão do tamanho, como que está já com essas 27 carreiras, tá? Então, pegando aqui do pescoço até onde eu finalizei a última carreira, tem 39 centímetros a altura. Aqui, como se fosse entre o braço, né, circunferência aqui na parte da frente, eu tenho 23 centímetros. E aqui na parte do corpo, ó, pegando como se fosse abaixo de um braço ao outro, pegando toda a parte do peito aqui, né, de um lado ao outro, 55 centímetros. Aqui, até o momento, eu trabalhei os 3 novelos que eu tinha, e aí eu tenho um 4º novelo para finalizar. Como eu quero que o meu poncho fique com uma gola alta, o que eu vou fazer? Eu parei aqui, onde eu finalizei os 3 novelos que eu tinha do fio Fox, e aí agora, esse 4º novelinho, eu vou começar a trabalhar aqui a minha gola, e aí quando eu finalizar a gola, eu vou ver o que sobrou aqui do fio para poder fazer a parte de acabamentos aqui embaixo. Então, agora, como eu quero fazer a gola da minha peça, vou procurar aqui, ó, na parte de dentro o fio, que eu gosto sempre de puxar de dentro pra fora. Acho que deve estar por aqui, ó, o início do fio. Está bem aqui. E aí, então, agora eu vou começar a trabalhar a gola e depois eu faço a finalização aqui na parte de baixo da peça. Eu vou continuar utilizando a agulha de 8 milímetros, que era o que eu estava utilizando com o fio Fox, tá? Então, aqui, vocês, no caso, se for o fio flash ou outro fio, vocês vão utilizar a mesma agulha que vocês estavam utilizando aqui no corpo da peça, para fazer a gola. Vou procurar aqui onde está o início e o fim das carreiras, ó, está bem aqui, aquele fiozinho inicial. Então, é a partir daqui que eu vou começar a minha gola, tá? Então, eu vou virar aqui, ó, pro meu lado, onde está. E a peça está virada pro lado certo, tá? O avesso tá aqui pra dentro. Então, agora eu vou vir bem em cima aqui, ó, da onde está aquele fiozinho inicial. Vou prender aqui, ó, com um ponto baixo. Esses fiozinhos a gente vai arrematando depois. E agora eu vou começar a trabalhar aqui, ó, de forma circular a minha gola. Nós vamos trabalhar a primeira carreira aqui, ó, completando em cima de todas as correntinhas, somente pontos altos, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, ó, 1, 2 correntinhas que equivale ao primeiro ponto. Vou procurar aqui onde está a próxima correntinha da base. Está bem aqui. Ó, faço aqui ponto alto. Procuro aqui novamente onde está a correntinha. Trabalho ponto alto. Ó, novamente aqui procuro onde está a próxima correntinha, está bem aqui. A próxima está bem aqui. E a próxima, olha só, tá bem aqui. Às vezes fica meio apertadinho aqui, ó, as correntinhas, mas a gente vai passando aqui a agulha, ó. Então, percebam que, ó, estou trabalhando ponto alto sobre as correntinhas da carreira anterior, ali onde nós tínhamos iniciado o poncho, tá? Então, aqui a minha gola vai ser em pontos altos. Essa primeira carreira aqui, vou trabalhar somente, então, ponto alto, preenchendo toda a circunferência. O fio ele é um pouquinho peludinho, às vezes fica meio difícil de localizar, ó, mas a correntinha tá bem aqui. Com o fio acrílico talvez seja mais fácil para vocês, né, se atentarem aos detalhes, como eu tinha falado. Outra correntinha está aqui.
correntinha está aqui, ó. Então, praticamente aqui, ó, já iniciei aqui, ó, em pontos altos, tá? E aí, eu vou até o final aqui, ó, até chegar onde eu iniciei, com aquelas duas correntinhas, e aí eu volto com vocês. Retornando, estou chegando aqui, ó, bem ao final, ó, deixa eu tentar mostrar pra vocês, ó. Passei toda a circunferência aqui, ó, trabalhando em pontos altos, naquelas correntinhas iniciais. Deixa eu tentar deixar aqui a mais próxima. E aí, eu estou finalizando aqui. Pera aí que meu fio embolou. Ó. Então, aqui, ó, tá aquelas duas correntinhas iniciais. Aqui eu tenho mais uma correntinha antes de fechar na base. E aqui eu tenho mais uma, ó. E aí, eu vou vir em cima daquelas duas correntinhas iniciais, fecho com ponto baixíssimo. Daí, qual que é a minha dica? Contem quantos pontos vocês finalizaram aqui nessa primeira carreira, tá? Pra daí, nas próximas carreiras, vocês trabalharem a mesma quantidade de pontos. Aqui, a gola é bem opcional. Quem não gosta de gola alta, pode fazer só uma finalização em pontos baixos, ou uma carreira em médio ponto alto, uma carreira em ponto alto. Ou pode seguir como eu, trabalhando mais carreiras para que a gola fique maior, né? Às vezes até ali ela consiga se dobrar. Então, eu vou subir aqui novamente de 2 a 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto. E agora eu vou começar a trabalhar aquele efeito do ponto barra, que a gente pega uma laçada na frente e uma laçada pela parte de trás. Então, eu vou localizar aqui onde está o ponto da sequência, está bem aqui. Aí, eu vou vir com a agulha aqui, ó, na parte de trás. Puxando a laçada aqui, ó, faço um ponto alto. Novamente dou a laçada, vejo onde está o próximo ponto da sequência. Agora, em vez de eu pegar aqui, eu vou pegar aqui, ó, por trás. Então, eu venho com a agulha aqui, ó, por trás, passo na frente do ponto, passo aqui por trás, dou a laçada e puxo, ó. Ele vai começando a ficar com aquele efeito do ponto barra, tá? Novamente, vejo onde está o próximo ponto. Agora, eu vou passar aqui, ó, dando a laçada. Verifico onde está o próximo ponto, está bem aqui. E agora eu vou lá por trás, ó. Passo por trás, pela frente, puxo aqui por trás e puxo. Ó, mais uma vez agora aqui pela frente. Procuro onde está o próximo dela lá por trás. Se vocês quiserem trabalhar somente em pontos altos, também não tem problema, tá? Então, agora eu vou seguir aqui, ó, trabalhando sempre assim. Pegando uma laçada aqui pela parte da frente, uma laçada aqui pela parte de trás. E aí, olhem só, aqui estou finalizando a segunda carreira, vou iniciar a terceira com vocês, para não ficar nenhuma dúvida, tá? Então, aqui tá aquelas duas correntinhas iniciais, vou vir bem em cima dela aqui, fecho com ponto baixíssimo, subo novamente 2 a 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto, e agora eu vou seguir a sequência aqui, ó, dos pontos da carreira anterior. Então, aqui vocês percebam que esse ponto, ele tá mais pra cima, então, é onde nós pegamos aqui, ó, puxando a laçada aqui pela frente. Escapou aqui o ponto, ó, finalizei. Aí, o próximo ponto, ele tá mais pra trás, porque nós pegamos ele lá por trás, ó, passando aqui, aqui, puxei o ponto. Novamente, esse aqui tá mais pra cima, ó, né? Então, nós pegamos ele aqui, puxando aqui por cima. E esse que está aqui na parte de baixo, ó, nós vamos puxar lá por trás. E aí, vocês vão seguir aí, né? Então, sempre pegando uma laçada na frente, uma atrás, seguindo a segunda carreira, a sequência, né? Pra ficar com o desenho, formato bem bonito aí da gola. Ó, então, aqui eu estou trabalhando já a minha terceira carreira. E aí, vocês vão trabalhar aí quantas carreiras vocês acharem necessário para a gola de vocês. Aqui eu finalizei com 6 carreiras, contando a primeira em pontos altos, depois mais 5 fazendo aquele efeito do ponto barra, pegando um pela frente e um pela parte de trás. Vou cortar o fio, depois nós arrematamos. E agora eu vou voltar lá pra parte de baixo, porque como eu falei pra vocês que só tinha 4 novelos, eu fui, né, adaptando pra quantidade de novelos que eu tinha aqui a minha peça. Eu vou deixar aqui essas 27 carreiras já com essa gola finalizada pra vocês verem no meu corpo como está ficando. E aí agora eu vou aproveitar então o quarto novelo que sobrou dele, tá? Tem acho que praticamente metade do novelo. E aí eu vou vir aqui, ó, aonde tinha acabado o meu terceiro novelo. E aí eu vou dar continuidade aqui, foram 27 carreiras que eu consegui, né? Então eu achei que ainda tá um pouquinho
não tá muito, a altura ainda tá um pouco curta. Então, aqui eu tenho 27 carreiras, eu vou seguir trabalhando aqui mais duas, completando 29. Aí, quando eu finalizar as 29, eu vou voltar com vocês para nós fazermos o detalhe final da peça, tá? Então, a minha aqui, no caso, vai ter 29 carreiras no total. Finalizei as minhas 29 carreiras e agora eu vou fazer a parte de acabamentos aqui na barra. Aqui embaixo na barra vão ser 2 carreiras com o mesmo detalhe que eu fiz aqui na gola, pegando um ponto na frente e um ponto atrás, tá? Para ele ficar com esse efeito do ponto barra 1 por 1. Também vou fazer agora aqui nessas 2 últimas carreiras a união, então eu vou deixar como se fosse aqui fechado, onde tá o leque na frente e na parte das costas dos 2 lados. Então, aqui vai ficar uma passagem para o braço, assim como para o corpo. Não vai ficar uma capa aberta o poncho, ele vai ter essa questão, então, da passagem dos braços, tá? E aí, a forma mais fácil para facilitar aqui, para vocês conseguirem acompanhar e finalizarem da casa de vocês, nós vamos, então, trabalhar aqui a parte da barra por partes. Eu vou começar aqui na manga, tá? As 2 carreiras. Depois eu corto o fio e nós vamos trabalhar aqui as outras partes. Eu acho que assim vai ficar mais fácil para vocês acompanharem comigo, tá? Então, aqui, ó, eu estou na carreira de número 29, bem em cima do leque. Aí, nós fechamos aqui com ponto baixíssimo, vem aqui com ponto baixíssimo na correntinha para começar a próxima carreira, né? Como nós vamos agora unir frente e costas, o que eu vou fazer, ó? Eu vou passar a agulha aqui por dentro, como se fosse pra gente puxar o ponto baixíssimo, para começar a próxima carreira. E aí, eu vou pegar ao mesmo tempo aqui, ó, a parte de trás do leque aqui. Vamos localizar aqui onde está o leque, ó, está bem aqui. Então, o fio, ele tem esses pelinhos, talvez vocês não se localizem, mas tá aqui, ó, 2 pontos, a correntinha bem aqui. Então, eu passei aqui, ó, bem no meio da correntinha, da parte da frente do leque. Vou passar agora bem no meio aqui, ó, da parte de trás do leque, fazendo aqui um ponto baixíssimo, ó, para prender frente e costas. Então, nós estamos bem no meio aqui de um leque e o outro, tá? Vou subir aqui 2 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto da sequência. E agora, nós vamos começar a trabalhar, então, a manga, tá? Para começar a trabalhar a manga, vou vir aqui onde tá o primeiro ponto da sequência aqui, ó, como se fosse, né, a metade do leque. Nós estamos bem no meio dele. Aí, eu vou dar a laçada. Venho aqui, trabalho pegando um ponto pela frente e um ponto lá por trás. Estamos começando a trabalhar a barra. Venho aqui no próximo ponto, vou seguindo a sequência, ó, pegando um na frente, um atrás. Um na frente e o outro atrás. Novamente frente e trás. E assim, nós vamos fazer aqui, ó, por toda a circunferência, como se fosse na parte do braço, tá? E olhem só, nós estamos chegando bem aqui onde eu tinha feito a união entre um leque e o outro, tá? Tá bem aqui, ó, o leque, o meiozinho, que eu fiz aquele ponto baixíssimo. Aqui eu ainda tenho os 2 pontos que seria ali do início do leque para eu finalizar a carreira, tá? Então, aqui eu peguei na frente, aqui é pela parte de trás. Opa. Aí, esse últimozinho que ficou aqui é pela frente. E aí, agora eu vou vir bem em cima aqui, ó, daquelas 2 correntinhas iniciais e fecho, ó, a primeira carreira. Então, aqui, ó, como se fosse uma das mangas, já está finalizado, ó. Aí, eu vou trabalhar mais uma carreira, pegando aqui pela parte da frente e pela parte de trás, para finalizar a manga, tá? Então, novamente, ó, vou vir aqui, subo 2 a 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto. Olha aqui na sequência, ó, o ponto aqui tá pra cima, então é pegando a laçada por cima. Aqui o ponto tá lá por trás, pego lá por trás. Então, nós vamos seguir aqui a mais uma carreira repetindo a anterior. Aonde era o ponto pegando a laçada lá por trás, vai pegando pela parte de trás. E aonde era na parte da frente, vai pegando aqui pela parte da frente. E virado aqui, ó, pro lado, a gola tá aqui e a manga está aqui, ó. Finalizei as 2 carreiras, fechei aqui com ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma vez aqui, vou cortar o fio. Vou começar com vocês aqui já a parte do corpo da peça e daí a outra manga eu deixo por último, tá? Então, eu vou virar novamente aqui, começando de trás pra frente, tá? Pra ficar sempre o acabamento pra parte de trás da peça.
Vou vir aqui pegar o fio, prender aqui na agulha. E aí, como que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos aproveitar já onde tinha o leque, onde nós fechamos ele com ponto baixíssimo de um lado pro outro. E eu vou prender o fio novamente bem no meio do leque, aqui onde tem aquela correntinha, tá? Ó, o leque tá bem aqui, dois pontos pra cá, dois pra cá. Vou prender bem no meio aqui, ó, com ponto baixíssimo o fio. E aí, eu vou procurar aqui do outro lado onde está o leque. Tá bem aqui, ó, tá? Ó, tá os dois pontos aqui, aqui tá o meio, ó, do leque. Então, eu vou vir aqui, bem no meio do leque. Vou passar novamente aqui a agulha, mais uma vez com ponto baixíssimo. Subo duas correntinhas. E agora, eu vou começar a trabalhar até chegar nesse leque aqui, ó, pegando um ponto na frente e um ponto pela parte de trás. Vem aqui novamente um ponto na frente, um ponto na parte de trás. Finalizando aqui, ó, a primeira parte, estou chegando bem em cima aqui, ó, do leque. Então, aqui eu trabalhei na frente, vou trabalhar ponto alto atrás, ponto alto na frente. E aí, agora eu preciso unir esse ponto aqui com esse daqui. Então, eu vou iniciar como se fosse aqui, ó, um ponto alto, vou dar a laçada, vou passar aqui, ó, bem no meio do leque, naquela correntinha. E aí, eu vou vir aqui, ó, vou pegar a parte de trás, onde está o leque, bem no meio aqui, ó, e vou passar o fio aqui também, tá? Então, vamos lá. Novamente, ó, vou dar a laçada. Vou passar aqui no meio, e aqui no meio do lado de trás, dou a laçada e faço aqui, ó, ponto alto. Vou virar a peça, unir aqui então já, né, os dois lados. E agora eu vou voltar trabalhando aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, pegando uma laçada na frente e uma atrás. Finalizando a primeira carreira na parte do corpo. Aqui tá aquelas duas correntinhas iniciais. Chegando aqui ao final. Olha só. Então, vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Subo de 2 a 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto. E agora aqui nós vamos repetir a sequência da carreira anterior, ó. Aqui a gente olha que tá o ponto em evidência pra cima. Então, é o ponto pegando por cima. Aqui é por baixo. Novamente por cima. Então, nós vamos trabalhar a segunda carreira aqui como se fosse igual à primeira, né? Então, nós trabalhamos esta manga, trabalhamos aqui a parte da frente e das costas, e agora só falta essa última parte aqui, tá? Eu sempre começo trabalhando pela parte das costas, né? Então, tá aqui, ó, o fiozinho, e aí falta, então, essa manga aqui, e eu vou começar pela essa parte aqui de trás, tá? Então, dê pra prender o fio aqui, vai ser a mesma coisa ali, bem no meio do leque, entre a frente e a parte das costas. Então, aqui eu já peguei o fio, coloquei na agulha, aí eu vou vir bem aqui, ó, procurar onde estava o leque, ó, o leque tá bem aqui onde eu fechei, de um lado ao outro. Então, eu vou vir bem em cima aqui no meio do leque, onde tinha aquela correntinha, passo aqui, faço um ponto baixíssimo, e aí eu preciso prender o outro lado lá do leque também. Eu venho aqui do outro lado, ó, o leque tá bem aqui, o meiozinho tá bem aqui, passo aqui o fio. Opa, primeiro tem que passar aqui, ó, fiz mais um ponto baixíssimo, subo duas correntinhas, e agora eu vou seguir por duas carreiras aqui, trabalhando, pegando um ponto pela frente e um ponto por trás, igual nós fizemos lá nas outras partes. Vindo mostrar pra vocês aqui, como eu falei, né, durante toda a criação da peça, que eu tinha 4 novelos do fio Fox e um sonho, né? Que era fazer um poncho com gola alta e que ele ficasse uma peça, né, quentinha, confortável. Já optei por não deixar muito comprida, porque eu sabia que teria essa possibilidade do fio acabar. E aí, aqui na parte de finalização, estou aqui na segunda manga, terminando a primeira carreira, e o fio simplesmente acabou.
Então, nesse caso, o que que eu vou fazer para eu poder pelo menos finalizar essa primeira carreira, né? E não ficar sem esse acabamento. Aqui na parte da gola, eu não vou desmanchar nenhuma carreira, porque eu queria que ficasse uma gola mais fechadinha, mais quente. Aí aqui na parte do comprimento, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar o acabamento aqui na parte da barra aqui embaixo, para ela ficar mais compridinha com essas duas carreiras que eu fiz aqui, pegando um ponto na frente e um atrás. E aí eu vou vir aqui ó, na primeira manga e eu vou desmanchar a última carreira. Eu tinha trabalhado 2 carreiras no ponto barra, então eu vou deixar somente uma carreira em cada manga. E daí assim eu consigo ter fio suficiente para terminar toda a peça e deixar com um acabamento bonitinho. Então olhem só os imprevistos que a gente passa aqui gravando o tutorial para vocês. Então eu estou desmanchando a segunda carreira da parte da barra, onde seria a manga. Vou deixar somente com uma carreira de acabamento. E aí, esse fio aqui de sobra, eu vou finalizar a primeira carreira do outro lado também. E essa aqui é a peça finalizada, já fiz todos os arremates, coloquei a etiquetinha da minha marca aqui para dar um diferencial no acabamento. Antes de finalizar, eu vou medir com vocês como ficou em questão a centímetros a peça. Então, aqui do pescoço até a parte de baixo, a última carreira, foram 47 centímetros a altura. Lembrando que eu trabalhei 29 carreiras, depois mais 2 de acabamentos aqui na parte da barra. Aqui da barra, na parte da frente, pegando de um ombro, como se fosse abaixo do braço, né? O outro, 62 centímetros. E aqui na manga, na parte da frente, deu por volta de 33 centímetros. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da videoaula, gostado aí eu mostrando o desafio que foi criar a peça somente com 4 novelos, como que eu fui fazendo em questão aqui para ir adaptando a peça e dando certo, né, no final. Para quem ainda não é inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever, eu sempre estou postando conteúdos gratuitos. E caso vocês repliquem a peça, por favor, me marquem nas redes sociais que eu quero conhecer o trabalho de vocês também. Um beijo e até a próxima videoaula.